Paz de Jesus Cristo, amor de Maria, que o Espírito Santo venha sobre você, sua casa e toda a sua família. Amado irmão, eu convido você a acompanhar esse vídeo até o final e a meditar no Santo Evangelho de hoje conosco. Está em Lucas capítulo 11, versículo de 15 a 26. Leiamos juntos. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebul, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos filhos o expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando o homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura, em que confiava, e distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso. Não encontrando, diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, vou destacar apenas 3 textos desse evangelho de hoje. O primeiro é: o reino de Deus já está no meio de nós. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus está no meio de vós. Amados irmãos, a primeira mensagem do Senhor Jesus, ao iniciar o seu chamado em Marcos capítulo 1, ele dizia: convertei vós e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus já está no coração de todo aquele que crê, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, tome posse dessa graça e sempre declarem: o reino de Deus já está no meio de nós. O reino de Deus se faz presente em cada coração que decide amar, colocar em prática os mandamentos do Senhor e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mandam. Este é o meu mandamento: amai vós uns aos outros como eu vos amei. Este é o reino de Deus que se faz presente no meio de nós. Segunda frase que eu quero tirar desse evangelho de hoje é: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Cuidado, amado irmão, para que nós não nos tornemos cooperadores do inimigo na dispersão e na divisão, pois nós somos cooperadores de Deus na multigraça de Deus, espalhando a graça de Deus por todos os lugares por onde Ele nos enviar. Cuidado, sejamos cooperadores de Deus e não do inimigo. Terceira frase que eu quero retirar desse evangelho de hoje é: quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Amado irmão, quando o Espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares desertos à procura de um lugar, não encontrando, retorna para aquela casa. Amado irmão, todas as vezes que nós tiramos algo de ruim de nosso coração, nós devemos preencher com a palavra de Deus, com oração, com súplica, com ação de graça. Paulo já nos dizia: enchei vosso Espírito Santo, e da presença de Deus. Embriagai vós o Espírito Santo. Por isso, enchei dos carismas de Deus, para que o inimigo nunca mais tenha chance ou vez na sua casa, na sua família.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. E eu convido você a curtir esse vídeo, a seguir esse perfil e a comentar. Eu vou me encher dos dons de Deus. Eu vou me encher da presença de Deus todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.